Será que Davi falou do evangelho eterno? Eu vou responder o nosso irmão que carinhosamente ele entrou no comentário do aplicativo do TubeTube e colocou lá que essa passagem que eu vou ler para você de Salmo corrobora com o evangelho eterno. Ele quis dizer que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Salmo 145, versículo 13. Mas eu agradeço, claro, o comentário do nosso irmão que colocou aí. Tanto que ele já entrou desejando graça e paz. Então quer dizer que deve ser uma pessoa que acompanha o pessoal da graça. Deve ser uma pessoa até que se reúne como igreja. Mas eu quero passar o meu simples e humilde entendimento para você ver que o evangelho eterno não tem nada a ver com isso aqui. Vamos lá, Salmo 145, 13. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Maravilhoso esse versículo. Isso para pôr na cabeça de um crente, de um religioso, é maravilhoso. Olha, tá vendo? O reino de Deus. Só que esse reino aqui, nós, carnais, não temos acesso. A natureza carnal não entra nesse reino. Esse reino era o reino espiritual, que sempre foi só dele, só do Criador, só do Eterno e dos seus filhos, que são os espíritos. É lá que está a semelhança do Criador para com os seus filhos, que são espírito. Esse reino sempre existiu. Esse reino é um reino eterno. Mas isso não é o evangelho eterno. Não. Este reino aqui estava sendo anunciado por Davi pela a magnitude, a grandeza, a soberania que era a morada do Criador. Mas isso não era o evangelho eterno. O evangelho se tornou eterno quando esse reino foi instalado, foi estabelecido nos homens. Quando essa justiça, quando essa soberania foi estabelecido nos espíritos, na consciência, no coração daqueles que confessam o evangelho eterno. Mas aqui não tinha acontecido ainda o dia do Senhor. Aqui Jesus não tinha vindo ainda trazer salvação para os judeus. Aqui Jesus ainda não tinha vindo apresentar o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão. Nesse tempo aqui, o Deus que reinava era o Deus de Moisés, o Deus carrasco, o Deus sanguinário, o Deus que matava, que aprisionava. No Evangelho Eterno não tem nada disso. No reino do Criador também não tem nada disso. Nesse reino aqui mesmo, não tinha consciência dos judeus, que sempre fez acepção de pessoas. Eles, com os orgulhos deles, as soberbas deles, eles sempre tiveram os estrangeiros, os gentios, como cachorrinhos, como forasteiros, como escravos, como inimigos. Mas nesse reino que Davi estava apresentando aqui, não. Aqui não tem esse negócio de acepção de pessoas, porque mentalidade carnal não entra aqui. Correto? O teu reino, Criador eterno, Deus, Alfa e Ômega, Cristo, o teu reino é um reino eterno. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Isso daqui, se você pegar isso daqui, pregar aí na sua chamada igreja, se você pregar aí dentre vocês que estão se reunindo como igreja, isso aqui é evangelho eterno? Isso aqui você vai querer colocar na cabeça das pessoas que é evangelho eterno? Não, porque aqui nessa época, Deus habitava no terceiro céu. Não tinha acontecido ainda a vinda dele. Ele ainda não tinha nem sido revestido por um corpo chamado Jesus de Nazaré, ou Yeshua. Isso aqui ainda estava longe de alcançar os dias de Jesus, que viveu 33 anos. Então estava muito longe, muito, muito distante do Evangelho Eterno.
Olha aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha onde estava o reino do Criador, o reino soberano. Jesus ensinando os seus discípulos a fazer a oração do Pai Nosso. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. São 3 céus. Santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino, porque o reino não tinha vindo ainda. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Pai nosso que está no céu. Há 2000 anos, quase, a oração era essa. Eu, humildemente, não faço, mas se eu tiver que fazer minha oraçãozinha, Pai nosso que está em nós. Santificado é o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino, a tua morada e a tua presença. Porque eu creio no Evangelho eterno. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha aqui. Paulo disse: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Quer dizer, aqui, Paulo colocou 2 deuses. Cristo, que é o Alfa e o Ômega, e outro Deus. Olha aqui. Mas tudo bem, nos dias de Paulo, também o reino de Cristo não tinha sido estabelecido ainda. Tanto aqui, segundo Paulo, tanto Deus quanto Cristo estavam em seu reino. É reino espiritual. No reino de Salmo 145, 13. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Agora, olha a diferença do Evangelho eterno. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Deixa eu colar esse aqui no texto da Almeida Corrida Fiel, que eu gosto de ler isso aqui. Na ilha de Patmos, João, assim, recebeu a visita de quem? De Cristo, em espírito. Porque todo o juízo do dia do Senhor, de 66 a metade do ano 70, foi espiritual. Apocalipse 1, 10 e 11. Eu, João falou, fui arrebatado no espírito no dia do Senhor. Que vocês, que dá graça e paz, vocês acreditam que esse dia do Senhor é sábado. Porque o pregador de vocês fala que João era judeu, então o dia do Senhor era sábado. E se você dá a paz do Senhor, é que você é um protestante. Vocês acreditam que o dia do Senhor aqui era domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Mas eu não tenho nada a ver com isso. João disse, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da vingança, o dia do tribunal. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Quem é a voz que falou com ele? Que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Foi quando Cristo voltou. Foi quando se cumpriu João 21, 22, Jesus disse a Pedro, Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte, o que te importa? E ele ficou vivo para receber Cristo durante o seu tribunal. Então, durante o dia do Senhor, ainda nesses dias, estavam os tempos de Moisés. Ainda não tinha acontecido o fim dos tempos de Moisés. Estava ainda... O reinado de Moisés estava dominando tudo naquela região. Mas no decorrer, chegamos aqui no capítulo 10 de Apocalipse, do versículo 5 ao 7. Olha que interessante. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora, porque isso aqui é de Daniel 12, 7, 8 e 9. Lá, quando Daniel falou, meu Senhor, quando acontecerão essas coisas? Daniel, cele as palavras desse livro até o tempo do fim, ia demorar um pouco. Aqui não, aqui já diz assim, ó, no versículo 6 de Apocalipse 10, já não haverá demora. Versículo 7, mas... Porém, contudo, no entanto, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá, o mistério de Deus,
como ele anunciou aos seus servos os profetas. Aqui é o pulo do gato. O que foi esse mistério? Não foram mistérios singular. Quando a 7ª trombeta fosse tocada, e ela foi tocada entre o ano 66 e a metade do ano 70, iria se cumprir o grande mistério do Criador. Vamos ver qual foi esse mistério? Apocalipse 11:15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo, abre aspas, o reino do mundo, o reino espiritual sempre foi, Salmo 145:13. Mas quando a 7ª trombeta tocou, o mistério do Criador se cumpriu e o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Você entendeu? Então, Salmo 145:13 era o reino espiritual que sempre foi de Criador, do Criador, sempre foi soberano, sempre foi maravilhoso, espiritual, blá, 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 blá. Mas o reino do mundo já não pertencia mais a Moisés, aos legalistas, ao sinédrio, ao Satanás, aos diabos, porque isso daí nunca foi anjo caído, esse Satanás, esses diabos, era o sumo sacerdote, eram os fariseus, eram os saduceus, eram os escribas, eram os perseguidores dos discípulos, os perseguidores de Jesus. Eram os legalistas, os que viviam apresentando o reino de Moisés às pessoas, aos judeus. Então é uma diferença daqui na lua, umas 1000 vezes a diferença de Salmo 145:13 para o toque da 7ª trombeta. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, meu Deus do céu. Aí sim vem Apocalipse 14, versículo 6. Aí sim, olha aqui, ó. Que o pregador desses que dá graça e paz chama de maldito, de amaldiçoado. Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, para todo mundo. Evangelho eterno, o que é? As boas notícias do reino de Deus que estava próximo para ser colocado nos homens aqui na terra. Diferente daquele reino de Salmo 145:13. Então o evangelho eterno é o cumprimento do grande mistério que foi falado, Daniel falou, Jesus falou, os discípulos falaram que estava próximo. Que foi o reino de Cristo estabelecido aqui, nos homens. Olha, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. A vinda do Filho do Homem se deu em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. E o versículo 17 e 18. Foi o cumprimento da vinda do Filho do Homem. E quando ele veio em juízo, julgou quem? Israel, e fez o quê? Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino da terra, para que as pessoas de todos os povos, viu o pregador de Birimbau? Para as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Esse reino está dentro de cada um que confessa Apocalipse 14:6. Que confessa Apocalipse 14:6, que é o evangelho eterno, que é o reino de Cristo estabelecido, que nunca terá fim. E graças a isso se cumpriu também o quê? Apocalipse 21, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Isso é chamado o Evangelho Eterno, isso é chamado o Reino de Cristo em cada um de nós, onde está o templo espiritual dele, onde está a morada dele, onde Cristo vive, Cristo reina, Cristo habita. Toda vez que você confessa isso, o Evangelho Eterno, você está confessando que o Reino de Cristo está em você.
A sabedoria sua será dele, os movimentos seus será dele. Será que Davi falou do evangelho eterno? Não. Davi falou do reino espiritual do Criador. Diferentemente de quando os reinos da terra passou a ser de Cristo, foi tomado de Moisés, de um jeito figurativo, e foi passado para Cristo. Então a diferença é monumental entre o reino que Davi apresentou para o evangelho eterno, que é o reino de Cristo estabelecido. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você, e se foi útil, eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ative o sininho para receber novas notificações. E caso você ache que tem alguma coisa errada nisso, fique à vontade. Pode colocar aí, faça igual ao nosso irmão, que ele quis ajudar e ajudou, que eu fiz esse vídeo aqui, mostrando que o Salmo 145:13 era o reino espiritual, que ainda não tinha sido estabelecido nos homens, nas consciências dos homens. O evangelho eterno ocorreu durante um grande dia do Senhor, entre o ano 66 e a metade do ano 70. Quando, eu nem li, 14:6, porque quando os reinos passou a ser de Cristo, então aí começou o juízo sobre quem? Sobre a prostituta, sobre Israel. Como está aqui, 14, versículo 7, o 6 e o 7. Fala assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. 7, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Porque como os reinos passou a ser dele, de Cristo, então agora pronto, agora chegou o juízo. Aí veio se cumprir Mateus 19, versículo 27 e 28. Pedro perguntou, Senhor, o que será de nós que deixamos tudo para trás para seguir o Senhor? Aí no versículo 28 ele falou, vocês que estão me acompanhando sentarão em 12 tronos quando houver a renovação para julgar as 12 tribos de Israel. Tá bom? Um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração, até mais, tchau, tchau.